Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu quero primeiro chamar a atenção para 3 eventos importantes. 2 já se processaram e um acontece exatamente nesta hora. Como a Bahia não está no horário de verão, portanto, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, são 14 horas e 15 minutos. Aliás, cidade essa que também foi palco de uma das grandes conquistas aqui trabalhada tanto na Câmara quanto no Senado, a chegada da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Mas no dia de hoje, em Santo Antônio de Jesus, o governador e mais a direção da Natulab, uma empresa que se consolidou ali nesse ramo de fármacos e até de nutrientes. Hoje à tarde, inclusive, a direção dessa empresa, o governador, anunciam a ampliação com a possibilidade de geração de mais 800 postos de trabalho. Portanto, falo dessa questão com alegria por ter tido a oportunidade de, no momento inicial, ser uma das pessoas que acreditou no esforço daqueles empresários baianos e buscando, inclusive, intermediar junto aqui ao Ministério da Saúde para que aquela indústria pudesse dar um passo mais adiante. Portanto, falo com muita alegria, isso deve estar acontecendo exatamente nesse momento. E na segunda e na terça-feira, ou mais precisamente, na terça e na quarta, o governador Jacques Wagner também teve a oportunidade de mais 2 grandes eventos. O primeiro deles no que diz respeito à consagração do nosso estaleiro. E, portanto, falo também dessa grande conquista na Bahia, que eu tive a oportunidade de participar no nascedouro desse estaleiro, quando era secretário de Planejamento do Estado da Bahia, e também com a alegria de ter podido apresentar a contribuição ali que surgiu no interior da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, com a sugestão advinda do meu, inclusive, sucessor, na época colaborador da nossa equipe, o ex-secretário Antônio Valença, quando da decisão da gente apresentar em nível nacional uma modificação na área, na reserva da Baía do Iguape. A primeira mudança em reserva patrocinada no Brasil, quando nós ampliamos a área de reserva para retirar uma área para promover a chegada do estaleiro. Portanto, ao invés de causar impactos no meio ambiente, nós ampliamos a preservação dos manguezais e de toda aquela área ali na região de Maragogipe e basicamente na Baía do Iguape. Essa iniciativa que vai gerar mais de 20 mil postos de trabalho. E no dia de ontem o governador recebeu uma delegação, a representação de uma das empresas que eu tive a oportunidade de visitar na cidade de Palmeiro, nos Estados Unidos, próximo ali à cidade de Orlando, numa iniciativa que, aliás, tem sido permanente essa nossa batalha por recursos para a Bahia, mas principalmente em áreas onde a gente pode exigir a contrapartida da aplicação em pesquisa, desenvolvimento e ciência e tecnologia. Esse grupo que deve formalizar o seu pedido para se instalar na Bahia terá como tarefa também aplicar recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico, e, portanto, usando a mão de obra baiana, usando a criatividade baiana e investir ali em conjunto com o Cimatec e o nosso parque tecnológico. Que, aliás, essa tem sido uma das grandes batalhas aqui durante toda a minha existência enquanto parlamentar nessa casa. Desde que cheguei, nunca abandonei essa linha de luta. Tanto é que sempre fui membro da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados, faço isso aqui no Senado e faço disso uma batalha de vida, por entender que esse é um caminho fundamental para o desenvolvimento. Então, quero fazer esse registro, porque esses atos aconteceram essa semana. Eu não pude participar, até porque a agenda foi montada
de maneira que choca com as minhas obrigações aqui no Congresso Nacional. Eu tenho permanecido aqui geralmente até a quinta de noite. Hoje, por exemplo, discutimos exaustivamente o orçamento da União, as polêmicas ali na Comissão do Orçamento. Ontem votamos importante matéria aqui do ISS, aliás, matéria que também apresentei projeto, que acho que é fundamental para a economia local essa questão do ISS. Na noite de terça, o voto aberto. Hoje ainda espero aprovar aqui algumas iniciativas que têm a ver com o nosso Tribunal do Trabalho, mas também já preparar o caminho para aprovar mais um crédito para a Bahia, para a área de turismo, infraestrutura turística. Já fizemos com a Secretaria do Tesouro toda a caminhada para a liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais, para que a gente pudesse atender a demanda da segurança pública e, portanto, contrato esse numa parceria com o Banco do Brasil, que deve ser assinado também nos próximos dias. Mas quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqui nesse final de tempo que me resta, chamar a atenção para algo que vai acontecer em nosso estado no dia de amanhã, sexta-feira, e no sábado. Uma decisão que julgo ser uma das mais importantes para o PT da Bahia. Nós vamos estar em debate sobre a questão da caminhada de 2014. E, portanto, esse é um debate que tem a ver muito com a nossa história, tem a ver com um desfecho e tem a ver, inclusive, com tudo aquilo que construímos ao longo de uma trajetória, senador Aloysio Nunes. O diretório do meu partido deve se deparar com a possibilidade de contribuir para a escolha de um nome que possa dar sequência à nossa caminhada estabelecida até aqui no estado da Bahia. Fiz, por conta da própria solicitação do meu partido, a apresentação ou a disponibilização de meu nome para apreciação por parte do Partido dos Trabalhadores no estado da Bahia. Não fiz lastreado em nenhuma força, a não ser a força da nossa história, a força da nossa vida e a força da militância desse partido. Fui indagado por diversas vezes pelos repórteres que perguntavam se eu tinha o apoio do governador, se eu tinha apoio da presidenta, se eu tinha apoio do presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu dizia sempre que o motivo que nós disponibilizávamos o nosso nome era exatamente o que nós construímos ao longo da história e uma relação com o partido. Fiz no sábado próximo passado uma plenária, como comumente faço em nosso mandato todos os anos, desde que sou vereador. Todo ano chamo a base do mandato para avaliar a nossa caminhada, o nosso desempenho, como a gente tem atuado. E sábado passado fiz isso. Hoje, no mandato do Senado, eu diria que é um pouco mais amplo. Ontem, enquanto deputado, era restrito ao PT. Hoje eu sou senador da República e não fui eleito só com os votos do PT. Não tive na minha campanha só o Partido dos Trabalhadores. Tive não só a escolha por parte do povo da Bahia, que me deu a honra de ser o senador mais votado na eleição passada, e ser, inclusive, da história da Bahia, o senador mais votado. E entrei no processo eleitoral por último, quando já todo mundo não acreditava, inclusive, que eu seria mais candidato. E tive a oportunidade de receber do povo baiano essa importante votação. E nessa plenária de sábado, esse povo, essas lideranças, essas pessoas que têm ao longo de toda essa trajetória caminhado conosco, todo mundo foi unânime em afirmar que nós deveríamos disponibilizar para o Partido dos Trabalhadores enquanto opção. E eu brincava agora meio-dia, através de uma rádio falando para o povo de Salvador, dizendo o seguinte: a obrigação do partido, mais do que discutir nomes, é discutir projetos, é discutir perfil, é discutir como encaixar, é discutir desafio, é apontar tarefas. Os nomes são associados a esses atributos a partir, inclusive, de uma localização de como é que a gente deve caminhar. Ou como muita gente até usa na música, que o poeta sacou de forma muito brilhante. Com que roupa eu vou? Eu escolho a roupa para a festa a partir do motivo da festa. Eu escolho a roupa para um ato, para um evento, para uma posse, para um congresso, a partir exatamente do que é que tem lá. Obedecendo, às vezes, até determinados rituais. Mas o conteúdo é mais importante. De nada adianta uma roupa bonita,
quando um corpo não consegue a sustentar. De nada adianta a fachada de fora, quando por dentro não se tem absolutamente nada. A roupa tem a ver exatamente com o conteúdo que a gente carrega aqui dentro. Com aquilo que a vida nos possibilitou, inclusive, falar. E falar de forma muito franca e muito direta. Isso fiz sábado passado. Isso fiz ao longo da minha trajetória. Tive a oportunidade, inclusive, nos momentos mais difíceis dentro do PT, assumir as posições, que eram as posições que julgavam, inclusive, ter relação com a nossa origem e ter a relação com as origens do Partido dos Trabalhadores. Não andei de forma nenhuma fora desse traçado. Andei exatamente na linha daquilo que assumi enquanto compromisso. Não preso ao passado. O passado é algo que tem que servir e ser olhado, inclusive pelo pequeno retrovisor. Mas ele deve ser olhado. Para a gente, inclusive, não fazer besteira. O para-brisa é tão grande para nos permitir, em olhando o passado, ter a capacidade de apostar qual é a caminhada da frente. Mas o presente, o momento que a gente vive é tão bom que chegamos a batizá-lo de presente. Presente é aquilo que a gente dá com alegria. Presente é aquilo que a gente faz para entregar a alguém, porque a e fazia ao mesmo tempo, ali na presença do centro cívico, o enfrentamento à ditadura militar. Um jovem, magrelo, que se o vento batesse com muita força, era capaz até de me arremessar. Mas não dobrei a coluna, não verguei a coluna, hora nenhuma, mantendo sempre essa perspectiva de que era possível fazer crescer. Esses meus filhos que nasceram nesse ambiente, esses meus filhos que me viram ir para a minha atividade profissional e ganhar, desde a minha chegada, a possibilidade, inclusive, de comandar o maior centro de manutenção do estado da Bahia. Recém-chegado numa das empresas. Enfrentei nessa empresa toda a sorte de perseguição. E, inclusive, no período mais duro do sistema de telecomunicações, quando enfrentei alguém que depois tive a oportunidade de ser colega dele aqui no Congresso Nacional, o senador Antônio Carlos Magalhães, enquanto ministro. Vim para o Congresso Nacional e meus filhos continuaram vendo o seu pai sendo cada vez mais e se afastando de casa para se dedicar à luta, para se dedicar à labuta, para cumprir os compromissos que assumi quando assinei a ficha no Partido dos Trabalhadores, para cumprir os compromissos que assumi quando o povo da Bahia me elegeu vereador e depois por 4 mandatos como deputado federal. Por diversas vezes, deixei meus filhos para essa luta. Me lembro bem de um dos períodos mais difíceis da minha vida, que tive que me socorrer com os meus irmãos para sustentar os meus 3 filhos. Quando eu tive o meu contrato de trabalho suspenso, exatamente por essa luta. Pão não faltou lá em casa. Assim como também não faltou desses meus filhos o apoio para continuar essa jornada. Espero que o meu partido tenha a capacidade de avaliar que o que eu estou dizendo aqui da tribuna, o que eu disse sábado e o que eu tenho dito permanentemente, que a nossa jornada não é uma jornada que se encerra. E usei o mesmo argumento, senador Eduardo Braga, quando inclusive do processo da disputa em 2008 na Prefeitura de Salvador. E que depois do resultado todo mundo me dizia: Pinheiro, você foi derrotado. Eu disse: não. A diferença é que a reta de chegada da minha caminhada foi jogada um pouco para frente. Quem verdadeiramente tem compromisso não cai assim. Ainda que cai, ainda que tropece, a capacidade de levantar
está associada se a gente fez aquilo como diz o velho Brecht. Se aquele que caiu não lutou sozinho, a luta não cai, a luta não tomba. E é essa a minha concepção. Eu não fiz nada só. Fiz lastreado pela base de uma companheira que em casa sempre, ainda que novinha, minha mulher tinha 16 anos quando nós tivemos o nosso primeiro filho. Mas soube ser uma companheira de todas as horas. Fiz essa caminhada, meu caro Delcídio, inclusive em parceria com você nos momentos mais difíceis da nossa vida aqui no Congresso Nacional. Quando atacava aquilo que era muito mais sagrado para todos nós. Aquilo que a gente passou a vida inteira verbalizando, meu caro Delcídio. Aquilo que a gente ostentava enquanto bandeira fundamental das nossas vidas. Passei com você aqui o que nós poderíamos chamar o pau do canto. Mas sustentamos a nossa posição, mantivemos a nossa jornada, continuamos o caminho e acreditando que era possível transformar, que era possível botar esse país para crescer, que era possível continuar olhando para todos os cantos. Vou para uma etapa da vida extremamente tranquila. E assim, digo aqui claramente, para os companheiros do Partido dos Trabalhadores no estado da Bahia, para os companheiros da minha base no estado da Bahia. Não sei o que é que o PT fará amanhã, mas não quero ser tomado por nenhum sentimento, nem de raiva, nem de rancor, muito menos de derrota. Quero continuar dizendo isso ao PT da Bahia, aos aliados, ao governador, à minha base. Nosso nome está à disposição, assim como continuo insistindo. O mesmo patamar que nós estamos hoje, vamos continuar fazendo da mesma forma, brigando do mesmo jeito, se empenhando, se entregando cotidianamente, para que a gente possa ver o povo baiano, aquele povo criativo, alegre, brincalhão, mas acima de tudo, um povo aguerrido, que merece ser tratado com respeito. Essa é a minha obrigação. Eu tenho a obrigação de continuar fazendo isso. Não estou fazendo nenhum favor aos milhões de brasileiros que terminaram por optar que eu deveria vir para esta casa. A esses eu devo a obrigação. A obrigação que muita gente pode avaliar que vale até 31 de janeiro de 2019. Não. Essa obrigação vale para o resto da vida. Ainda que depois de janeiro de 19 eu aqui não esteja de volta. Não sei. Não posso nem trabalhar, até porque eu não trabalho com adivinhação. Adivinhação é coisa do diabo. Estou fora. Eu prefiro trabalhar exatamente com outro tipo de percepção. Mantendo a minha fé cada vez mais firme, cada vez mais contundente, mas mantendo principalmente a minha condição de achar que sozinho não faço nada. É preciso cada vez mais. E assim fiz nessa casa, senador Eduardo, senador Sérgio, senador Aloysio. Eu fui o líder da oposição na Câmara por muitos anos, mas não construí inimizades. Tive a coragem, inclusive, de visitar alguém que durante anos e anos eu tive numa trincheira de verdadeiro enfrentamento. Quando aqui cheguei, fui no gabinete do senador Antônio Carlos Magalhães. Dizia a ele, eu não sou seu inimigo. Sabe por quê? Porque nunca fui seu amigo. Eu fui seu adversário na política. Hoje sou seu companheiro de Congresso Nacional. Manterei as minhas posições firmes do ponto de vista das ideias. Mas não tenho nenhum motivo. Não devo, como dizia meu velho pai. Meu pai, senador Cristóvão, dizia 3 coisas para mim muito interessantes. Nunca ataque uma criança. Não maltrate o idoso. Nem tampouco fale mal de morto. Isso é bobagem. Olha a linha da frente, como diz o profeta Jeremias, num dos seus livros, no seu livro na Bíblia. A linha da frente. Isso procurei fazer. Fiz amigos em diversos partidos. Conquistei o respeito a partir das ideias e não da força. E como diz o Salomão, nos seus provérbios, vale mais a sabedoria do que a força. Antes de fazer as coisas, planeje bem. E como diz também o velho Salomão, o elogio de boca própria não é o correto. Por isso que é fundamental você ampliar, usar essa sabedoria. Até porque se você da força do braço, eu não tenho até tanto braço assim. É muito melhor usar as forças das ideias, do conhecimento. E foi assim que eu terminei a minha caminhada na Câmara dos Deputados e aqui cheguei. E quero continuar assim, sendo dessa forma. Vou contribuir com o meu partido, seja lá que decisão for. A decisão que foi anunciada hoje à tarde é uma decisão de que o partido deve se debruçar. Por isso que de forma muito clara disse ele, agora PT, a bola está com você. Agora é a hora do PT da Bahia dizer como é que ele quer e com que roupa o PT da Bahia vai.
e como que o PT da Bahia vai chamar os aliados para, nessa caminhada, escolher a roupa. Se o meu manequim não couber nessa roupa, não há nenhum problema. Eu continuarei usando o velho manequim, que não é tão bonito assim, mas é um manequim que foi acumulando experiências, foi acumulando uma série de conhecimentos, até muito mais bebendo nas fontes do que efetivamente achando que daqui de dentro sai tudo. É esse acumulado histórico que me permite no dia de hoje dizer, eu estou preparado para a decisão que sairá de amanhã. E com certeza, extremamente consciente de que continuarei contribuindo, seja qual decisão for, para essa próxima caminhada. Espero contribuir mais e mais. Mais do que contribuir para homens ou mulheres galgarem postos, eu quero continuar contribuindo para que esta nação possa continuar dizendo em alto e bom som, experimentamos, a minha geração teve a oportunidade de ver o resultado de um trabalho que não começou ontem. Para não dizer que somos arrogantes, começou tudo com Lula. Não! Tantos homens e tantas mulheres contribuíram para que a gente chegasse até aqui. Então, portanto, esse desafio eu quero ser parte. E terei certeza de que poderei contribuir. Espero, meu caro Delcídio. Não sei se viver tanto, mas se puxar o meu velho avô paterno, espero chegar na casa dos 105. E aí ver se eu posso contribuir daqui até lá. Se não, nessa trincheira, pelo menos em casa, cuidando da meia dúzia de netos que ganharei e, portanto, terei a oportunidade de preparar com esses 6 netos a caminhada de um futuro melhor para eles e, principalmente, para as outras gerações desse país. Peraí, senhor presidente, está aqui o senador Eduardo, senador Cristóvão, senador Aloysio, senador Delcídio, senadora Ana Amélia, e essa figura que eu quero dizer de forma muito clara, que é o senador Pedro Simão. Eu já disse isso pessoalmente a ele, vou dizer à tribuna. Diversas vezes, senador Pedro Simão, eu fiquei com um radinho de pilha, que me lembro inclusive o formato dele, um rádio Sharp com a capa vermelha, que às noites ali entre as 7 e 8 horas da noite, colocava no meu ouvido para ouvir aqui os discursos na Voz do Brasil, de Vossa Excelência, de Paulo Brossard, de Marcos Freire, de figuras daquele MDB daquela época, né? Onde a qualidade, não como eu estou dizendo que não há qualidade hoje, mas a qualidade das intervenções e principalmente a proeza do enfrentamento daquela época. Portanto, Vossa Excelência é uma grande referência em nossas vidas. E é que coisa mais inusitada. Daquele que ouvia o velho radinho, deitado no bilicho, no quarto do fundo da casa de meu pai, onde os homens viviam. Eu sou de uma família de 8 irmãos, 5 mulheres e 3 homens. E eu dormi exatamente no quarto do fundo, no bilicho de cima. Daquele velho radinho, eu tenho a oportunidade de escutar, não ao pé do ouvido, mas de frente, olhando nos seus olhos, beber dessa fonte, que foi uma fonte que efetivamente pôde, de certa maneira, cobrir a todos nós nesse Brasil e estar aqui de pé comigo hoje. Portanto, é uma honra muito grande poder fazer isso. Uma parte é o senador, eu vou conceder primeiro ao senador Aloysio, que foi o primeiro que pediu, e depois vou na sequência concedendo, senhor presidente, Vossa Excelência, se me permitir. Meu caro senador Walter Pinheiro, não se preocupe, Vossa Excelência, com o manequim, porque o hábito não faz o monge. O padre Vieira, nos seus discursos mais célebres, nos seus sermões mais célebres, disse que o homem é suas obras e nada mais. Vossa Excelência é a história de vida de Vossa Excelência, é o senador que todos nós respeitamos, o político do PT, de quem eu, líder do PSDB, me tornei ao longo dos anos de convivência amigo e admirador. Eu não sei qual será a escolha do PT, mas eu tenho certeza de que Vossa Excelência, melhor do que ninguém, saberia, como candidato, dar dimensão à campanha eleitoral que se aproxima. Vossa Excelência começou seu discurso com o que parecia ser uma simples e rotineira prestação de contas e termina com uma belíssima, uma magnífica profissão de fé. Eu tenho orgulho de ser seu companheiro de Congresso Nacional e seu amigo. Eu que agradeço, senador Aloysio, e para mim assim, é de muita alegria. Eu tenho dito também nas horas possíveis que nós aqui dialogamos essa boa experiência de ter convivido com figuras exatamente do seu porte, né? E nos momentos que nós nos enfrentamos, nem por isso deixamos de nutrir exatamente esse respeito e esse carinho mútuo que Vossa Excelência sabe muito bem conduzir. Senador Cristóvão,
depois o senador Eduardo e a senadora Ana Amélia e o senador Delcídio, o senador Oswaldo. Meu caro senador Walter Pinheiro, eu diria meu amigo, companheiro também do mesmo lado da luta, independente de legenda, eu quero dizer que a gente fala muito aqui. Raramente eu creio que a gente pode dizer que fez um discurso com a marca suficiente para ficar registrado por muito tempo na história, se não do país, na história da gente. Hoje, você fez um discurso desse. Esse discurso é um discurso para ser lembrado. Mas eu espero que, além do discurso histórico a ser lembrado pela marca que deixou aqui, eu espero que ele tenha um papel político também, que traga juízo às pessoas que têm propostas de transformação e que saiba que o que você está propondo, que chamou de manequim, cabe muito bem em você como a roupa de quem carregaria uma bandeira transformadora. Não só por causa das propostas, mas também pela capacidade de ampliação de aliança. Essa casa é prova dessa sua capacidade. Eu creio que não tinha ninguém aqui, nem o próprio Antônio Carlos Magalhães, que tenha qualquer restrição pessoal ao senhor. Não creio. A gente sabe, a gente vê aqui. Essa sua capacidade de ampliar, de tratar a gente com afeto, eu digo, não apenas com respeito, é o que faz com que o manequim cabe perfeitamente, se alguém quer uma roupa para transformação, cabe perfeitamente. Eu espero que a Bahia possa ter o seu nome na hora de escolher. Eu não vou votar na Bahia, não vou manifestar meu voto, que eu quero esperar quem são os outros também. Mas que seria muito bom para a Bahia ter o seu nome na lista dos candidatos para que o povo baiano escolha o melhor, não tenha dúvida. Finalmente, eu quero dizer que, além de todo esse lado de respeito pela sua figura, maneira de ser, eu tenho respeito pela maneira como o senhor defende o lado de ciência e tecnologia, como se preocupa com o sistema de radiotransmissão, de comunicação, de tal maneira que o senhor nessa área é um dos mais fortes especialistas e dos mais combativos defensores de um sistema de ciência e tecnologia que no Brasil possa nos levar ao futuro. Eu espero que seu discurso seja mais do que marcante e histórico, como ele já foi, ele seja de uma eficiência e eficácia política também. Obrigado, Cristóvão. Quem eu me habituei, inclusive, a chamar de uma forma muito carinhosa de Cristovinho, tem sido a forma como lhe trata, inclusive a partir dessa relação que estabelecemos ao longo dessa nossa caminhada, a partir também do Partido dos Trabalhadores. Senador Eduardo Braga, depois senadora Ana Amélia. Meu querido senador Walter Pinheiro, me permita chamá-lo de Walter. Vossa Excelência esteve comigo na Comissão de Ciência e Tecnologia durante 2 anos, quando lá presidia a comissão. Depois, no ano seguinte, Vossa Excelência líder do PT e eu chegando à liderança do governo. Nesses 2 anos, construímos uma relação de proximidade. Relação de proximidade esta que me permitiu conhecê-lo como ser humano, como pai, como esposo, como avô, como amigo e como alguém que sonha por uma Bahia melhor, que sonha por direitos para o povo baiano, que luta para realizar os seus sonhos, que tem uma capacidade de articulação aqui em Brasília e no seu próprio estado e no país como um todo para transformar sonhos em realidade. Depois, no ano seguinte, enfrentamos aqui, eu na liderança do governo, Vossa Excelência na vice-liderança, matérias dificílimas, matérias inclusive que o povo baiano precisa saber reconhecer e dar o devido valor
ao trabalho que Vossa Excelência desempenhou. Eu poderia aqui citar inúmeros desses exemplos, mas eu quero apenas citar um. Fundo de Participação dos Estados. O Estado da Bahia, fruto da articulação política do passado, com acerto ou com não acerto, não importa, Bahia, Ceará e Maranhão têm um ponto fora da curva no Fundo de Participação dos Estados. E aqueles que nos assistem lá da Bahia precisam entender que o Fundo de Participação dos Estados significa mais dinheiro para a segurança, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação para o seu filho, para o seu cotidiano, para a sua vida. E uma matéria que todos nesta casa achavam que era impossível de ser equalizada, pela sua persistência, pela sua autenticidade na argumentação, pela sua forma franca e sincera, pelos amigos que Vossa Excelência construiu pelo bem do Brasil, pelo bem da Bahia, conseguiu algo inédito, que foi garantir que a Bahia não tivesse perda de recursos no Fundo de Participação dos Estados e que o povo baiano não sofresse com isso. Ora, eu não nasci na Bahia, eu não sou eleitor da Bahia, eu não sou, portanto, alguém que possa estar lá na Bahia para dizer a você, da forma democrática que se pode dizer, que na democracia é através da compreensão do êxito do trabalho, na transformação do cotidiano, da vida individual e coletiva de um povo, que você pode agradecer ou não a um representante. Mas eu quero dizer aqui que Vossa Excelência faz bem à Bahia, que Vossa Excelência faz bem ao Brasil, que Vossa Excelência tem feito muito bem ao Senado da República e tem feito muito bem ao Partido dos Trabalhadores aqui nesta casa. E posso dizer com absoluta certeza de que muitos baianos poderão se alegrar pela decisão certa do Partido dos Trabalhadores na Bahia. E se eu pudesse daqui dizer eu teria, senhor presidente. O senador Aloysio está à presidência e dizendo a todos, vamos apertar o botão certo para que a gente pudesse continuar esse aparte. Vossa Excelência sabe qual é o botão certo para apertar ao chegar à Bahia e ao governo da Bahia para trazer alegria e felicidade para um povo que não nasce estreia. Tamanha é o seu talento, tamanha é a sua criatividade, tamanha é a força da cultura popular da Bahia. Meu caro Walter, vá hoje daqui para a Bahia, aonde neste final de semana o PT da Bahia tomará uma grande decisão, sabendo que leva consigo o apoio, o respeito, a torcida, a admiração de alguém que tem Vossa Excelência em altíssima conta, que tem Vossa Excelência como amigo e que tem Vossa Excelência como um bom exemplo de homem público. É óbvio que os baianos são soberanos. É óbvio que o PT da Bahia é soberano. Mas se nós pudéssemos daqui dar uma recomendação, uma sugestão ou uma indicação, é de que homens públicos como Vossa Excelência são raros e que aqueles que os têm deveriam cuidar, zelar e preservar para que eles possam ir além, mais longe, fazendo mais e melhor pelo nosso povo e pela nossa gente. Que Deus o proteja e que Deus faça da vontade dele a transformação da vida da Bahia para melhor e que Vossa Excelência seja um agente da vontade de Deus para fazer o bem ao povo baiano. Minha solidariedade e a minha torcida a Vossa Excelência. Obrigado, senhores senadores. Que o carinho é muito grande e é recíproco. Senhores senadores, Vossa Excelência que sabe disso. Queria só... Eu vou dar parte aos senadores. Interromper um minutinho para anunciar a presença entre nós de duas delegações que muito nos honram.
Uma que nos vem de Goiânia, o Colégio Estadual Parque dos Buritis. E outro de Minas Gerais, de Nova Porteirinha, Escola Estadual José Miguel da Costa, que me viram aqui atrapalhado com os botões aqui para acionar os microfones à parte. Vocês estão tendo a oportunidade de ver a esta tribuna um dos melhores políticos deste país, que é o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Obrigado, senador Aloysio. Senador Eduardo, com todo o carinho que nós até nutrimos aqui, quando em tempos atrás até nos conhecemos na lida, tá, de uma das grandes causas do país, a questão da lei de informática e todo o aspecto que tem a ver com o Estado de Vossa Excelência. Eu tive a honra de ser o autor do texto que regula hoje a lei de informática no país e que garantiu, né, o nível de investimentos ali para o Estado do Amazonas, o nosso querido Amazonas. Senadora Ana Amélia. Senador Walter Pinheiro, eu queria lhe agradecer como senadora que estreou nesta casa junto com Vossa Excelência pela exortação à prática de uma política, de uma forma de agir político que é a melhor forma, com altivez, com independência, com respeito. Respeito e convivência harmônica dentro do seu partido e, sobretudo, com os adversários. O que nós ouvimos aqui agora, nesse seu pronunciamento, é uma verdadeira aula da política que, perseguida por esta casa, hoje e sempre, teria da sociedade brasileira um outro olhar, uma outra forma de entender a política. De um homem que vai ao gabinete do adversário, como revelou Vossa Excelência, para dizer que, em nome da Bahia, o interesse está maior. É o interesse da população do seu Estado. E esse gesto, para mim, é suficientemente grande para revelar o seu tamanho e a sua grandeza. Queria lhe dizer que hoje eu recebo uma aula de quem tem convicções firmes, quem tem a coluna reta em termos políticos e a confiança de estar fazendo o melhor, não só para a Bahia, mas o melhor para o país. E queria lhe dizer que, como presidente da Subcomissão de Assuntos Municipalistas, agradecer a Vossa Excelência, o senador Eduardo Braga, já mencionou este fato relevante, a sua preocupação com a federação e com o compartilhamento mais justo das receitas para que estados e municípios que hoje vivem à míngua tenham uma situação melhor. O seu estado e o meu estado padecem de uma situação absolutamente preocupante, crítica, eu diria, do ponto de vista financeiro. E o trabalho de Vossa Excelência aqui, nesta casa, foi exemplar e continua sendo. Então, eu queria lhe dizer que estou muito orgulhosa de conviver com um político da sua estatura, do seu nível e do seu comprometimento. Os eleitores que o mandaram para cá devem estar muito orgulhosos, senador Walter Pinheiro. E eu queria aproveitar, senador, o senhor que é um homem que cuida muito da família, falou tanto, tem uma paixão muito grande pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua mulher. Eu queria lhe dizer que eu tenho também, queria aproveitar essa oportunidade para dizer que uma mulher que sucede outra mulher, no comando do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre, é a revelação e assistiu aqui todo o seu pronunciamento. E como eu, e também o doutor Luiz Fernando Celestino, diretor-geral desta unidade da Justiça do Trabalho, encantados com o que estamos ouvindo como aula de política. E o mais relevante, esta mulher, que presidirá a partir do dia 13 de dezembro esse tribunal, a desembargadora Cleusa Regina Halfen, substitui outra mulher, a desembargadora Maria Helena Malman. E um outro detalhe, a vice-presidente, a corregedora-geral e a vice-corregedora-geral são todas mulheres. Eram e continuam sendo. Os homens que se cuidem. Obrigada, senador Walter Pinheiro. Senadora Ana Amélia, eu que agradeço. Uma figura que também costumo sempre brincar. Costumo dizer à senadora Ana Amélia que duas coisas nos ligam muito. A primeira delas é que o nome da senadora é exatamente o nome da minha mulher. Tá?
Minha mulher chama-se Ana Celeste. E eu brinco muito, eu chamo a senadora Ana Amélia de Dona Ana. Tá? E a outra coisa, senadora Ana Amélia, é exatamente dessa parceria que a gente estabeleceu aqui na chegada. Tá? Tanto novidade para a senhora, o Senado, como novidade para mim, apesar de ter vindo da Câmara dos Deputados. Mas foi algo que foi muito legal, né? Poder estar com alguém que já chega na casa, não como estreante, mas como quem já trazia uma bagagem importante ao longo de toda a sua trajetória. E até pela outra força importante na sua vida, que é essa simpatia, né? A forma como trata todos nós, a forma carinhosa, sem perder a firmeza, mas mantendo principalmente a ternura e a doçura dos seus atos. Senador Delcídio do Amaral. Meu caro companheiro, senador Walter Pinheiro, acompanho Vossa Excelência há muitos e muitos anos. E se o PT tem um parlamentar que honra a nossa história, que honra o Estado que representa, e sem dúvida nenhuma, um dos melhores quadros do partido, esse quadro chama-se Walter Pinheiro. Até hoje, meu querido senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência teve uma conduta exemplar, inatacável, ao longo dos mandatos na Câmara dos Deputados e no mandato hoje como senador da República, representando a nossa querida Bahia. E sei, meu caro senador Walter Pinheiro, o quanto custou a Vossa Excelência, e a mim também, posturas independentes, posturas que mais do que nunca procuraram honrar o nosso partido, honrar a política, honrar o Brasil. Me lembro muito bem, estava falando com o Thales agora, quando foi votada a reforma da Previdência, que Vossa Excelência teve uma postura extremamente crítica, como Vossa Excelência sempre faz, de uma maneira sempre muito bem estudada, avaliada, porque Vossa Excelência é um parlamentar muito preparado, e naquela ocasião, que inclusive levou a posicionamentos também de outros companheiros de partido, muito parecidos com o de Vossa Excelência, Vossa Excelência foi até o final defendendo as suas ideias e defendendo a sua história. Um mandato popular, um mandato cidadão. E sei que Vossa Excelência tomou um gancho naquela época. E poucas pessoas lembram disso, do nosso próprio partido. Mas não perdeu a fé. Não perdeu o compromisso com a população, com as suas verdades, com a sua formação e com a sua família. O que esse é o bem mais extraordinário que alguém tem. E eu que o acompanho muito de perto, porque sou teu amigo, sei o que a sua família representa. Não só na tua vida pessoal, mas na tua vida pública. Porque Vossa Excelência honra o seu mandato e a sua família. Depois, dentro dessa caminhada dura, nós conhecemos muito bem o que passamos. Talvez num dos momentos mais difíceis desse Congresso. E mesmo um momento difícil, do seu ponto de vista político, nós tivemos condição de não transformar uma crise política numa crise institucional e numa crise de país. O Brasil continuou funcionando. Isso aí. E sei muito bem tudo o que aconteceu dali para frente. Mas nós enfrentamos, continuamos trabalhando
E hoje nós convivemos aqui no Senado, Vossa Excelência, com uma votação espetacular que teve do seu povo, da sua gente, nesse estado extraordinário que é o estado da Bahia. E, meu caro senador Walter Pinheiro, independentemente dos valores pessoais, que são a essência de um parlamentar, de qualquer profissional das pessoas, Vossa Excelência junta, une essas qualidades pessoais, essas qualidades de fé de um homem cristão. Vossa Excelência junta com um preparo técnico que, com todo respeito, poucos parlamentares nesse Congresso têm. E Vossa Excelência é um especialista em infraestrutura, tem uma bela carreira como profissional na área de telecomunicações. Talvez um dos segmentos econômicos mais relevantes e importantes no nosso país. E tenho acompanhado, meu caro senador Walter Pinheiro, o trabalho de Vossa Excelência. Já acompanhava na Câmara, mas aqui no Senado, mais próximo, eu vejo a capacidade de articulação que Vossa Excelência tem. Impecável como é a vida de Vossa Excelência. E Vossa Excelência citou aqui que o senhor tem ou teve adversários, mas não inimigos. Isso. E mesmo com uma oposição aguerrida, e mesmo na situação, Vossa Excelência sempre teve posturas extremamente coerentes, lúcidas, pensadas, refletidas. E esse é um valor inestimável. Vossa Excelência, independentemente dos momentos que esse parlamento aqui enfrentou, agora ao longo já do mandato de Vossa Excelência, Vossa Excelência nunca perdeu o bom senso. A qualidade, não só nas argumentações, mas a qualidade na articulação. Vossa Excelência, hoje na bancada do PT, talvez é aquele que tem maior capilaridade dentre todos nós, porque conversa com a base, conversa com a oposição, e sempre de uma forma digna, de uma forma soberana, e por que não também independente, pensando sempre não só na sua Bahia, mas principalmente no nosso país. Eu espero, meu caro senador Walter Pinheiro, os independentes sofrem. E eu espero que nesse final de semana, o nosso partido valoroso, o PT baiano, tome uma decisão compatível, não só com a história do partido, mas com o nosso projeto na Bahia e o nosso projeto no Brasil. E sem dúvida nenhuma, meu caro senador Walter Pinheiro, pela sua história, pelas votações espetaculares que Vossa Excelência conquistou ao longo da vida, né? Vossa Excelência tem tudo para ser ungido no final de semana como o candidato do Partido dos Trabalhadores na Bahia. E, na minha opinião pessoal, o candidato mais competitivo para que o nosso projeto na Bahia prossiga, com o governo do Estado e com a eleição de grandes bancadas, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e também aqui no Senado Federal. E, meu caro Walter Pinheiro, se algumas pessoas, como Vossa Excelência é independente e brilha, Vossa Excelência, claro, enfrenta as dificuldades daqueles que não têm essas qualidades. Ou daqueles que às vezes imaginam que é melhor adiar o seu projeto para eventualmente fazer com que alguns interesses, eu digo até pessoais, prevaleçam sobre o interesse do coletivo ou sobre o interesse daquilo que é um projeto do PT para a Bahia. Mas se existem
Eu acredito que isso não ocorra. Eu estou fazendo somente uma ilação. Se existe isso, não adianta, meu caro senador Walter Pinheiro. Vossa Excelência será, num fracasso do PT na Bahia, a maior estrela do Partido dos Trabalhadores no Estado. E, portanto, um equívoco nesse momento, ou uma escolha equivocada, vai condenar definitivamente o nosso projeto em 2014. Portanto, meu caro Walter, ganhando ou perdendo, você já é e será a grande estrela do nosso partido, na nossa Bahia, e um dos melhores parlamentares do Congresso Nacional aqui no Senado. Os meus desejos de sucesso, que Deus te abençoe e te ilumine aí em mais essa caminhada, e conte sempre com o companheiro aqui que lhe admira e lhe respeita muito. Obrigado, senador Delcídio. Tem um trecho, viu, Delcídio? Vossa Excelência que até costuma colocar muito no Twitter alguns textos da Bíblia. Tem um texto da Bíblia que diz assim: amigos mais chegados que irmãos. E a mesma carta de Paulo que Vossa Excelência usa muito de vez em quando, e eu de lá, de longe, vou acompanhando, uma das cartas até que eu gosto muito, a carta de Paulo, quando ele escreve à igreja em Éfeso, portanto, mais conhecida como a Carta aos Efésios. Paulo escreve uma coisa para aqueles irmãos e dizem assim: as coisas erradas, as coisas tortuosas, antes denunciai. Não compactue, não recue. Então, portanto, eu estou na linha desse apóstolo Paulo, que, portanto, a gente tem que fazer, como ele diz também aos Filipenses, no momento mais difícil da sua vida. Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava preso. E em nenhum momento o apóstolo Paulo chorumingou aquele povo ali em Filipos. Em nenhum momento se lamentou. Eu chamo aquela carta aos Filipenses, inclusive, de bomba de alegria. Porque ele escreve aos irmãos daquela igreja e faz a sua saudação falando de alegria, preso. E, portanto, ele, otimista com a caminhada, diz àqueles irmãos que, se a gente estiver unido, se a gente fizer as coisas todas no interesse dos outros, nós continuaremos transformando e levando o santo evangelho, ou seja, a mensagem de salvação, de transformação, de vida para o resto do mundo. Portanto, é nessas cartas de Paulo que a gente de vez em quando vai bebendo e aprendendo. Ainda que em dificuldade, jamais triste. Entristecido, como diz o apóstolo Paulo, porém firmes e alegres e constantes. E como ele escreve também depois aos Romanos, ele diz assim, nos pontos mais importantes: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o, principalmente pela renovação da vossa mente. E seja sempre presente para trabalhar de forma incisiva na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, sempre transformável. Essa é a vida da gente. Portanto, é nessa caminhada que a gente vai. Ainda que tenha percalços, mas essa bomba de alegria continua nos movendo para a linha da frente. Senador Oswaldo, depois senador Sérgio, encerra o seu presidente como senador Pedro Simão. E me permita, Vossa Excelência, citar também a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em que ele faz a apologia do trabalho. Isso. A apologia do trabalho. E Vossa Excelência, na sua vida, é uma apologia ao trabalho profícuo. Obrigado, senador. Deputado, senador Walter, eu conheço já há alguns anos desde a Constituinte e sigo a sua trajetória daqui e lá de Mato Grosso. Eu quero dizer que o povo baiano estaria imensamente bem servido com as vontades de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um político por inteiro. As nossas convicções ideológicas sempre foram antagônicas. Mais por isso até, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu o respeito, acho Vossa Excelência um político por inteiro, um homem que verdadeiramente dedicou a sua vida, a sua alma à causa política e tem feito com dignidade, com seriedade e com responsabilidade. Portanto, eu faço das palavras dos meus colegas que já falaram, as minhas também, desejando a Vossa Excelência sucesso para que a sua caminhada seja a caminhada do povo baiano. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Oswaldo. Muito obrigado pelo carinho e principalmente por essa, ainda que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer agora, nesse período, mas a gente já conseguiu,
nesse pouco espaço de tempo, afinar um pouco essa relação, às vezes na comissão, a conversa ali de pé de ouvido. É isso que faz, inclusive, a vida da gente nesse ambiente. Senador Sérgio Souza, que também tem um carinho muito grande, costumo chamado de Serginho, tem a parte, Vossa Excelência. Obrigado, senador Walter Pinheiro. Eu me considero ainda debutando na política enquanto mandatário. Estou aqui há quase 3 anos, substituindo a ministra Gleisi enquanto senadora, hoje na Casa Civil, e aprendi de que você constrói e faz política articulando, conversando, construindo amizades, e me dou imensamente bem com todos no Senado Federal. Mas com Vossa Excelência, senador Walter, é diferente. Nós que tivemos uma causa juntos de uma briga, de uma luta no âmbito do Congresso Nacional, que era a criação dos tribunais regionais federais, Vossa Excelência pelo Estado da Bahia, eu pelo Estado do Paraná, a Sua Excelência, o senador Eduardo Braga, pelo Estado do Amazonas, o Clésio Andrade pelo Estado das Minas Gerais e os demais senadores desses estados, todos. E aqui eu aprendi a admirar a postura de Vossa Excelência e a forma como age na hora de colocar a sua opinião, a vontade do seu Estado dentro das iniciativas legislativas, dos projetos de leis ou das questões orçamentárias, como foi garantir que estivesse lá no PPA, que vale até 2016, já como se prenunciasse, como se imaginasse que em algum momento nós teríamos uma emenda à Constituição criando o Tribunal Federal da Bahia. Mas Vossa Excelência, quando era relator do PPA, lá colocou como uma semente que já germinou e já está na LDO e vai estar agora também na Lei Orçamentária Anual para 2014. Então, eu gostaria que, perante esse plenário, perante o povo brasileiro, mas em especial perante o povo baiano, de dizer a importância que tem Vossa Excelência, senador Walter Pinheiro, para a democracia deste país, para a defesa das causas do povo brasileiro, aqui no cenário do Senado Federal. Se não fossem pessoas como Vossa Excelência, não tenho dúvida que os resultados, como o do voto aberto, seria diferente aqui no Senado Federal ou no Congresso Nacional. Parabéns e votos de sinceras, desejos, inclusive, de êxito neste final de semana. Se votasse lá, como disse o senador e meu líder Eduardo Braga, votaria, não teria nenhuma dúvida de como seria o meu voto e seria aberto. Obrigado, Serginho, e espero, inclusive, poder contribuir, não votando no Paraná, mas para que na eleição de 2014... a gente possa continuar gozando dessa boa convivência sua. Não sei se aqui ou se lá, vai depender inclusive do lá que eu estou dizendo na Câmara dos Deputados. Se aqui fosse o povo do Paraná decidir assim, essa continuidade se estabelecerá. Senador Pedro Simão, Vossa Excelência tem a parte, é isso, senhor presidente. Depois do senador Pedro Simão eu encerro, até porque não estava previsto essa modelagem de fala, eu vim falar aqui até por conta do que ocorreu no estado da Bahia hoje, senador Pedro Simão, mas quero ouvir Vossa Excelência, que é um prazer muito grande poder ver essa parte. Mas também não está previsto que acontecesse o que aconteceu na Bahia, que pegou todos nós de surpresa. Vossa Excelência é um expoente muito importante no Congresso Nacional. Eu tenho insistido que falta ao Congresso Nacional a intimidade, do respeito, da compreensão e da vontade de trabalhar junto para melhorar. Parece que cada senador, cada deputado é uma ilha isolada. Alguns, muitos até podem estar querendo bem. Mas sendo uma ilha isolada, não se comunicam. Vossa Excelência é daqueles que debatem, que discutem e que buscam o conjunto. Vossa Excelência foi um líder excepcional. Excepcional. Até hoje eu não entendo porque Vossa Excelência não continuou na liderança. Sinceramente, eu não entendo. Vossa Excelência teve grandes vitórias. O que Vossa Excelência tinha era a independência de discutir, de analisar, de interpretar. Embora sendo do governo, líder do governo, defendendo o governo, tem a independência de fazer uma análise. O bom num governo, ou quando ele tenha companheiros que compõem o governo, que sejam leais, que sejam firmes, que sejam resolutos. Mas o bom governo é aquele de que cada um tenha um pensamento,
que esteja de acordo com o chefe, porque se identifica com ele e não com medo de alguma coisa, que tenha vontade própria, ideia própria, pensamento próprio, e nisso, com ideias livres de vários, se faz o conjunto do pensamento. Vossa Excelência é muito raro no Congresso, porque é dos poucos que realmente entende o conjunto e respeita o conjunto. Vossa Excelência, dentro do PT, é daquelas figuras que eu admiro. Me desculpe, mas muitos que eu sempre admirei no PT saíram do PT. Muitos outros é o padre Betinho, o Frei Betinho, que escreveu uma carta de 2 páginas da 0 Hora, fazendo análise, interpretando tudo. Eu até aconselharia, saiu na 0 Hora de ontem, quem não pudesse que lesse, porque eu vou pedir a transcrição, Zanai, porque é de uma profundidade, ele até identifica com o que Vossa Excelência está falando, mostrando o que ele é, a amizade que ele tinha pelo Lula, o carinho que ele tinha, o que ele desejava, o que ele esperava, o que está acontecendo. E no que está acontecendo há muitas coisas boas, muitas realidades, mas muito daquilo que era o PT. E ele disse, o meu PT era um PT da luta das bases, do conjunto da sociedade. Eu lutava por melhorar o Brasil e não consolidar um partido no comando do Brasil. O mais importante, senhor Betinho, é as ideias, é o pensamento, é o futuro. É uma grande nação. Mas, infelizmente, estão se pensando em se manter nos cargos, se manter nas posições, independente de que isso traga para o Brasil. A candidatura de Vossa Excelência na Bahia era natural. Para alguns, surpreendente, para mim também, o neto do Antônio Carlos me dizem que está fazendo um grande governo na Bahia, na prefeitura. Dizem que ele está indo muito bem, que tem uma independência, que não tem nada do estilo do avô dele, que todos os respeitam e que, inclusive, já insistiam para ele ser candidato nessa eleição para governador. Ele disse, não, eu vou completar meu mandato de prefeito da Bahia. Então, estava afastado da candidatura dele. A candidatura de Vossa Excelência do lado de cá era natural. Quem tem uma pessoa que podia ser, que talvez fosse importante na Bahia, era o ex-presidente da Petrobras. Os anos dele da Petrobras, porque é uma coisa que eu não consigo entender, meu querido senador, é que estava lá o senhor Gabrielli, a Petrobras era uma maravilha, era lucro, era riqueza, era exploração, era uma maravilha das notícias. Saiu ele e entrou a senhora essa, está tudo mal. Eu não sei se é a linguagem, mas a verdade é que a Petrobras está afundando, comprou uma empresa lá nos Estados Unidos por 10 e vendeu depois por 2. Então, essa candidatura do ex-presidente da Petrobras seria um cara de desrespeitar. Ele tinha um grande... caiu fora. O candidato natural, Vossa Excelência. Eu até estou dizendo uma coisa que não interessa a mim. Para o MDB da Bahia, eu não sei, mas eu sei que Vossa Excelência não é um bom candidato para nós. Vossa Excelência é um candidato para ganhar. O candidato que o governador está apoiando, os meus amigos lá da Bahia devem estar contentes. Devem dizer, vamos me cobrar também o pronunciamento. Você não tem nada que te meter, rapaz. O governador está certo, aquele é o candidato. Mas para ganhar é Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência, o candidato não é para ganhar, Vossa Excelência é o candidato da representatividade. Repare, Vossa Excelência, que já na eleição passada, e de certa forma nesta, o governo do senhor Lula vai tirar candidato para presidente da República, como tirou candidato para prefeito de Porto Alegre, de São Paulo, dizendo a alguns que o Lula elegeu um poste presidente da República. O Lula elegeu um poste prefeito de São Paulo. Agora vão querer dizer, o Lula elegeu um poste para governador da Bahia. Mas não é por aí. O normal é que estejam os grandes líderes, os grandes nomes, as pessoas que têm capacidade, que façam história. Não é bom. Claro que a personalidade do Lula, o prestígio é importante, a gente tem que respeitar. Eu gostaria do Lula estar no meu partido e me apoiar. Mas esse cachorrinho da sombra, quer dizer, ele fala e eu repito, se eco e não ser voz, isso não é bom. Isso não faz um grande partido. Um partido não é feito do líder. Um grande líder é muito importante. Um grande chefe é muito importante. Um homem que tenha ideias é muito importante. Um homem que impõe a sua vontade é muito importante. Ele tem que estar cercado de gente, de personalidade livre, que concordam com ele porque se identificam. E não de medo. E não de temor. Eu acho que, nesse pleito,
Vossa Excelência era dos candidatos a governador que se falava, que a imprensa noticiava que era os grandes destaques da nova geração que entraria nos novos governadores. Eu não entendo essa notícia. Sinceramente, eu não entendo e não sei interpretá-la. Eu não sei interpretá-la. Sai Vossa Excelência, eu só sei assim, quem é o candidato. É um secretário que o governador vai escolher. Não foi uma boa solução. Vossa Excelência é um homem de ideias. Vossa Excelência, aqui no Senado, permanentemente debate, discute, defende. Vossa Excelência talvez seja dos que seja mais firme na defesa do governo. Agora, Vossa Excelência tem personalidade. Vossa Excelência tem pensamento. Vossa Excelência sabe dizer sim e sabe dizer não. Se hoje o governo quer só os que dizem senhor, era o tempo da antiga Arena. Até diziam que a diferença que existia entre MDB e Arena é que a Arena dizia, sim, sim, senhor general, pode contar comigo. Eu dou minha solidariedade a Vossa Excelência. E não me surpreenderia se Vossa Excelência ganha a convenção. Não me surpreenderia. Porque o povo da Bahia é altaneiro, é livre, é soberano. Já está vivendo um momento de mais liberdade. Aqueles momentos do nosso amigo Antônio Carlos, que ele falava, batia na mesa, assustava A, assustava B. Agora ninguém mais assusta ninguém na Bahia. Isso. Nessas condições, eu não antecipo que Vossa Excelência não pode ganhar. Até me atrevo a dizer, meus cumprimentos de ganhar, porque Vossa Excelência merece. Obrigado, senador Pedro Simão. Senhor presidente, eu que agradeço as manifestações e dizer que é com muita alegria que eu tenho a oportunidade, senador Mozarildo, de, nesse período, eu diria até de continuar essa caminhada aqui e aprendendo. E eu quero encerrar usando até uma coisa que meu pai até falava muito. E minha mãe me ensinou uma caminhada interessante, senador Pedro Simão. Minha mãe é uma mulher que está mais perto de 90 do que qualquer outra coisa. Guerreira ainda, anda, faz, agita aqui, faz daqui, vai para acolá. Pela idade mais ligada a mim do que a Vossa Excelência. Com certeza. E minha mãe sempre diz assim, o que a gente pode fazer não depende das pernas. Eu sei que as pernas levam. Os atos que a gente pode praticar não depende só das mãos. Mesmo nos meus quase 90, minha mãe diz assim, o que a gente pode fazer, a gente faz comandando daqui e principalmente usando as coisas daqui de dentro. Ou seja, do que está na nossa mente e o que a gente ainda tem a capacidade de se emocionar, de se sensibilizar, de se tocar, o que a gente carrega dentro de nós. E do outro lado, meu pai, que era uma figura que não tinha as letras, meu pai era um roceiro, vivia da roça, abandonou a roça e foi viver da cidade grande. Foi inclusive que eu nasci em Salvador em decorrência disso. Meu pai virou ferroviário. E ele todo dia dizia a gente assim, se você lê uma folha de papel por dia, no final do ano você leu 365. Mas se você não lê uma folha todo dia, no final do ano você jamais lerá essas 365 folhas. E eu aprendi isso com meu pai. A forma de superar as dificuldades é na aplicação. Então, senador Eduardo, eu procuro ler minha folhinha todo dia, para ir acumulando, tentando chegar, para poder até me colocar nas coisas. Não a partir de posicionamento só da boca para fora, mas com conteúdo, para tentar falar das coisas com propriedade, para tentar contribuir buscando esse conhecimento. Às vezes todo mundo diz, a inteligência aqui, ali e acolá. A inteligência está aqui, ó. A capacidade nossa de pegar isso e aplicar é que faz a diferença. Então, portanto, isso que eu procurei fazer. Tentar beber na inteligência que todos conseguem destilar nesse congresso e tentar de forma aplicada e tocando a minha vida. Espero que o meu partido, nesse final de semana, possa fazer isso. Analisar, tomar a decisão e contribuir para que a boa caminhada que o governador Jacques Wagner toca na Bahia hoje, a gente tenha a oportunidade de continuar tocando, continuar levando esse projeto adiante. Então, seja comigo, com o Sérgio Gabrielli, ou seja com outro. Eu continuarei da mesma forma que estive ontem e que estou aqui hoje. Continuarei nessa mesma toada, fazendo do mesmo jeito, Pedro Simão. Mantendo aqui a firmeza, mas principalmente
dialogando com todas as faces, com todos os projetos, com todos os desejos, mas mantendo claramente aquilo que a gente defende, com a convicção que defende. Muito obrigado, senador Mazarildo, e obrigado a todos que nos permitiram esse bom debate aqui agora à tarde.